Hã, hoje eu vim falar sobre uma coisa que é fundamental em qualquer filme. Sem isso, não acontece o filme, que é o roteiro. E o que que é o roteiro? O roteiro é a história que está sendo contada. Assim como o diretor é o contador de história, ele não pode contar a história se não tiver história. Então, tudo começa com o roteirista. Ele vai desenvolver um tema, ele pode pegar um tema que já existe em um livro, uma série, um game, qualquer outra linguagem, né, e transportar isso para o cinema. O que que acontece com o roteirista quando ele vai transportar uma obra que já existe? Ele tem que adaptar a linguagem. A linguagem de livro é uma, a linguagem do cinema é outra. Então, muitas vezes, o que funciona muito bem no livro não funciona bem na tela de cinema. E aí o roteirista tem que trabalhar como ele vai fazer esse ajuste. Então, sem o ajuste, não vai funcionar. É claro que você, muitas vezes, vai ter aquela preocupação: os fãs do livro não vão gostar". Mas tem que entender que esse processo é necessário. Às vezes, um corte ou alguma mudança para que, naquela linguagem cinematográfica, faça sentido, né, tem uma construção interessante para ser desenvolvida. Vou dar uns exemplos aqui para você poder ter uma ideia real do que eu estou falando. Tem uma roteirista brasileira chamada Patrícia Andrade, ela fez filmes de sucesso, ela roteirizou filmes de sucesso que foram para o cinema e fizeram sucesso tanto nas estreias de cinema, quanto nas suas estreias em TV e streaming, como Dois Filhos de Francisco, Nise no Coração da Loucura, Gonzaga de Pai para Filho, Besouro e tantos outros. E o que acontece? Gonzaga de Pai para Filho, Dois Filhos de Francisco e Nise no Coração da Loucura é uma adaptação. Ela está falando de vida de pessoas que existiram, né? Existiram, existem, porque Dois Filhos de Francisco, né, é o amor, e a história do Seu Francisco e da dupla de sertanejo, né, Zezé de Camargo e Luciano, e eles estão aí, né. Então, você tem uma história linda, rica, poética, mas isso muito por conta da sensibilidade do roteiro. A Patrícia fez questão de trazer para a tela, para você conhecer essas pessoas que realmente existiram, e as que existem ainda, graças a Deus, e você se conectar com elas, porque se você não se conecta, não adianta. E para que o ator possa dar a veracidade dele, o diretor possa contar a história dele, o roteirista precisa trabalhar isso no roteiro. Então, essa construção, que estilo de escrita eu vou ter? Eu vou ter um estilo clássico, porque você tem a estrutura clássica de roteiro, né? Que é o herói, o vilão, o mentor do, do herói. Às vezes o vilão também tem um mentor. Quando ele não tem um mentor, ele tem um ajudante. Você tem uma heroína, ou uma anti-heroína, ou um anti-herói, né? Um exemplo clássico de roteiro é o Star Wars. Uma Nova Esperança é o clássico, né, desse formato de roteiro. E aí a gente precisa entender como essa narrativa vai sendo desenvolvida. A gente tem, dentro dos roteiristas, um estilo de escrita. Como ele desenvolve? Tem roteirista que gosta de fazer vai e volta. Então você vai e volta no tempo. Aí você está num tempo, volta para outro. Aí vai para o futuro, vai para o passado. Né? Então você tem esse bate e volta. Isso é um estilo. Você tem um roteirista que é tudo em ordem cronológica. E você tem o roteirista que gosta de trabalhar mais diálogos. Diálogo é muito difícil de escrever dentro de um roteiro. Então a gente precisa avaliar muito bem esse desenvolvimento. São as falas, elas têm que estar muito bem casadas, tem que estar funcionando na boca do ator, na boca da atriz, e ela tem que fazer sentido na hora da troca, por isso é o diálogo, é uma conversa. Então, essa construção é importantíssima, senão a cena não acontece. O contador de história não consegue contar, o ator não consegue desenvolver. Então, é preciso que o roteirista tenha, assim, todo um embasamento e ele tenha uma função na hora de escrever o roteiro. Você tem diferentes tipos de roteiristas, assim como a Patrícia gosta muito desse desenvolvimento de biografias ou de obras literárias inspiradas em biografia, você tem aí outros diretores que trabalham de outra forma. Assim, diretores de cinema que são roteiristas. Ajuda muito na hora de você construir, porque ele já sabe na cabeça dele a história que ele já criou. Ele já construiu os personagens, ele já desenvolveu as cenas.
ele já sabe o que vai acontecer, onde tem as viradas, né, o clímax do roteiro, onde aquilo vai acontecer, quais são as partes, porque normalmente é dividido por partes. A primeira parte de um roteiro é a apresentação dos personagens, é a base para aquela história acontecer. Isso se dá mais ou menos com 20 a 30 minutos de filme. Então você tem essa base para se construir a história. Se você não tem essa base no roteiro, um roteiro cai. Por quê? Porque você não. Ele chegou lá de onde? Ele chegou lá sem sentido. Ele tem que fazer sentido, então ele tem que ter uma construção dessa narrativa. E se constrói nesses primeiros 20 a 30 minutos de todo o filme. Depois, no desenvolver, você tem que ir de acordo com o gênero, porque muda a escrita de acordo com o gênero do filme. Se é uma comédia, ele tem que ter um toque de drama e um toque de comédia. Ele não pode ser uma comédia, só comédia, sem um respiro. Assim como o drama também não pode ser um drama sem um respiro, um alívio cômico. Você tem que dar para o público um tempo dele processar aquilo e aquilo ser crível. Isso está no roteiro, isso não está na direção. Então, essa construção é muito importante. Dentro do gênero, tem gênero que vai precisar muito mais do roteiro do que outros. Um musical precisa muito mais da trilha sonora e do coreógrafo do que um roteiro. Ele vai precisar do roteiro, todos eles precisam do roteiro. Mas ele vai precisar tanto do roteiro quanto um filme de terror, quanto um suspense e um drama. Esses precisam ter um roteiro muito bom. Eles precisam de um diálogo muito bem desenvolvido. E no caso do suspense e no caso do terror, eles não precisam de tanto texto falado, mas ele precisa de muito texto para que se desenvolva a cena. Ele precisa dar todas as informações das emoções e sensações que o ator precisa fazer sem falar, que é mais difícil, né. Então esse é um outro tipo de diálogo. É o diálogo que você vê nos olhos, da expressão daquele ator, mas está tudo escrito no roteiro, não é inventado, o ator criou aquilo. Então está no roteiro todas as sensações, as emoções, as reações, as falas, tudo desenvolvido para que a cena possa acontecer e uma cena juntar com a outra. E aí a gente tem um filme com começo, com meio, com fim, totalmente desenvolvidos. Ah, mas o roteirista pode fazer fora de ordem cronológica? Ele pode, mas ele tem que fazer isso muito bem amarradinho. Porque para ele se perder o filme, é assim, é um pulo. Então, essa construção narrativa é muito importante. Você tem aí vários roteiristas que vão dirigir o seu próprio filme. Porque eles querem que fique daquele jeito. E muitos diretores acabam roteirizando o filme, porque ele quer dirigir um filme, mas ele quer construir a história. Então, quando você tem um casamento do roteiro com a direção sendo a mesma pessoa, o trabalho fica muito mais fácil. Porque se de repente no set de filmagem a cena que ele criou não funciona, e na cabeça dele funcionou, mas às vezes na set de filmagem não funciona. E aí ele vai lá e arruma. Fica muito mais fácil do que o diretor ter que entrar em contato com o roteirista. Roteirista, vem aqui, ó, não funcionou, vamos mexer. E aí o roteirista vai ter um trabalhando para mexer e fazer aquilo. Acontece muito isso. Então, a gente precisa entender como funcionam essas narrativas. Para cada gênero, para cada diretor, para cada roteirista, para cada desenvolvimento de personagens, se é uma adaptação de uma coisa que já existe ou se é alguma coisa criada. Quando o roteirista cria personagens e histórias completamente novas, que você não tem referência nenhuma, ele tem uma liberdade muito maior. E o filme começa a crescer muito mais, porque você não tem referência nenhuma. Então você não pode falar, esse personagem não é desse jeito. Porque é uma coisa criada, é nova, né? Então, isso tudo pesa quando a gente vai avaliar um roteiro. Se ele é adaptado, se ele é original, se ele está dentro do gênero certo, se os diálogos funcionam. Se os diálogos mudos também funcionam, e aí a gente consegue desenvolver o resto do filme. Porque essa é uma parte que a gente tem que falar logo no início de cada crítica que a gente faz. O roteiro, a construção de narrativa, a construção de personagem, o desenvolvimento da história. E aí sim, a gente vai continuar a escrever uma crítica com muito mais qualidade.